Um livro bastante interessante é de um filósofo português radicado no Brasil. Ele mora aqui, dá aula na Universidade Federal de Ouro Preto faz alguns anos, que é o Desidério Murcho, e ele tem um livro muito bom que chama-se A Natureza da Filosofia e Seu Ensino, né? Nesse livro, além de muitas coisas interessantes, para os nossos propósitos eu quero trazer uma distinção que o Desidério faz, que eu acho muito significativa, né, entre história das ideias, história da filosofia e atividade filosófica, né? Claro, vejam, essa distinção ela vai ser um tanto quanto esquemática, sim, vai ser, mas por outro lado, ela nos vai ser bastante útil para quando para exatamente a gente começar a pensar assim, ó, o que é o ensino de filosofia, né? Bom, o que é essa história das ideias? O que é fazer uma história das ideias, né? É exatamente essa preocupação com o contexto histórico, social, cultural ou econômico, né? E aí então a gente vê, por exemplo, olha, Kant foi um filósofo alemão que nasceu, né, num determinado período. Esse período dentro da história da filosofia é chamado, né, do período da história da filosofia moderna, né? Ele estava preocupado com determinados problemas por conta do seu contexto, particularmente tinha uma discussão com Newton, né, que fazia, né, com que as discussões sobre tempo e espaço ocupassem um problema central dentro de uma das suas críticas, né? E por aí vai. Então é interessante notar que a história das ideias ela não busca avaliar determinados ou não busca determinados argumentos filosóficos para saber se eles são bons ou maus, né? Ela seria muito mais descritivas assim, né? Por exemplo, quais foram as repercussões de determinada publicação de um livro, né? Por que Descartes escreve o discurso do método em francês, por exemplo, o que isso representava para uma época em que todas as pessoas escreviam em latim, por exemplo, né? Essas são perguntas relativas à história das ideias, né? Dizem respeito ao contexto histórico-cultural. Mas é importante notar que fazer história das ideias não é fazer filosofia. E é importante que a gente tenha isso em mente, porque quando vocês estiverem em sala de aula, vocês vão ver que, olha, num determinado momento eu vou precisar me valer, né, da história das ideias. Mas isso, né, tem um início, meio e fim para que a filosofia tenha o seu lugar, né? Para que a aula de filosofia seja uma aula de filosofia e não uma aula de história, né? Por outro lado, a gente tem essa centralidade da história da filosofia, particularmente no ensino de filosofia do país, né? Bom, o que é, né, a história da filosofia? Que no nosso país, particularmente, a história da filosofia está muito ligada com determinados autores, né? Então, por exemplo, discutir Kant, né? Discutir Kant é exatamente entrar dentro do pensamento de Kant para conseguir explicar, né? Explicar esse pensamento, traduzir muitas vezes o que o autor estava falando, fazer essas conexões históricas, né? Mas ao mesmo tempo ver o que ele inovou dentro do seu período, como ele inovou, como é que era o seu sistema filosófico, né? Bom, isso é bastante importante, isso é bastante significativo, mas é importante também notar que, olha, muitas vezes o historiador da filosofia ele acaba se fechando dentro de um determinado autor ou dentro de um determinado tempo histórico, né? E para muitos isso vai ser uma razão exatamente para afastar, em alguma medida, né, esses tipos de discussões da história da filosofia das aulas de filosofia na educação básica, né? Por quê? Porque parece, né, nós temos boas razões para crer, que a filosofia ela não está essencialmente preocupada com as repercussões ou com o contexto histórico de um determinado período, né? Parece que quando a gente faz filosofia, a gente está muito mais preocupado, né, com as razões pelas quais alguém defende uma determinada teoria, defende uma determinada tese ou responde a um determinado problema filosófico, né? É isso que a gente chama de uma apreciação crítica, né? Bom, uma apreciação crítica é exatamente saber, olha, fulano apresentou uma razão X para a questão Y. Essa é uma boa razão? Não é uma boa razão? Se é, por que é? Se não é, por que não é? Nós temos exemplos que suportam essa tese, ela pode ser melhorada, ela deve ser criticada, né?
Coisas que vão nesse sentido, né? Parece que exatamente a atividade filosófica ela é uma atividade essencialmente argumentativa, né? E argumentativa nesse sentido de entrar nessa apreciação crítica de determinados problemas, de determinadas teorias ou argumentos filosóficos, né? O que o Desidério e uma determinada linha de pessoas que defendem o ensino de filosofia por temas e problemas vai dizer é que exatamente quando nós arejamos, né, a prática filosófica para temas e problemas, nós passamos a nos sentir muito mais autores, né? Então nós começamos a nos colocar em pé de igualdade, em alguma igualdade pelo menos, com autores como Kant, Platão, Aristóteles, e ver, conseguir identificar, olha, determinado argumento não é um bom argumento. Hoje nós dispomos de melhores argumentos. Bom, talvez a intuição dele fosse boa, fosse legítima. Bom, talvez determinado problema ele não tenha conseguido pensar exatamente por uma limitação contextual que hoje nós não temos, e por aí vai, né? É importante notar nesse sentido que a filosofia, e isso é um uníssono, né, entre todos os filósofos, né, que a filosofia ela extrapola a história, né? Mas a questão é pensar, bom, a história ela precisa ter lugar quando a gente está falando no ensinar filosofia, né? Quando a gente está falando no educar as pessoas para que elas tenham ideia do que é a filosofia, o que acontece dentro, né, de uma pesquisa filosófica, né? Que é exatamente isso. Essa disciplina ela é muito singular por conta disso, né? Nós estamos sempre nesse momento quase como reflexivo sobre a própria filosofia, né? Porque é exatamente o que nós estamos fazendo. Nós estamos formando pessoas, nós estamos dizendo para essas pessoas o que se faz em filosofia. Por isso nós temos uma grande responsabilidade, né? Uma responsabilidade em termos uma boa formação, lermos os textos, termos esses textos de modo claro e distinto, né? Para que nós possamos inclusive explicar para as pessoas e para que elas saibam distinguir o que é filosofia do que não é filosofia, o que é filosofia boa do que é filosofia má, e por aí vai, né? Exatamente, né, entrar nessa prática da atividade filosófica, né? Uma das coisas que muitos autores e os documentos que até então regiam o ensino de filosofia no nosso país é exatamente a discussão sobre pensamento crítico. A filosofia ela precisa incentivar o pensamento crítico. Mas afinal, o que é o pensamento crítico, né? Como é que a gente ensina alguém a pensar criticamente, né? E filosofia é um grande terreno do desacordo, né? A gente pode imaginar o pensamento crítico como pelo menos duas formas, né? A ideia de um pensamento crítico, né? Uma dessas formas ela é a ideia de que o pensamento crítico ele funciona como uma crítica da ideologia, né? Essa tradição ela tem uma certa ancoragem, né, naquilo que a gente vai chamar de teoria crítica, que ela é de inspiração marxista ou hegeliano-marxista, né? A gente pode ver um excelente texto sobre isso, um texto num artigo da Mariana Chauí, que se chama Ideologia e Educação, que exatamente ela vai estar fazendo exatamente esse ponto, assim, olha, a atividade filosófica se debruça sobre a ideologia do seu tempo para pensar um determinado problema, né? Por outro lado, a gente tem, claro, essas coisas elas não precisam ser tão dicotômicas como eu estou apresentando aqui. Isso é uma explicação didática para que a gente consiga ter clareza das diferenças, né? Depois a gente, claro, cada um de vocês pode aproximar isso, né? E alguns autores, inclusive, fazem isso de modo muito bem, assim. Mas uma outra escola, né, vai tentar desenvolver a ideia de pensamento crítico, né, como algo muito mais voltado para o estudo de argumentos, né? Para o estudo de argumentos, assim. Então, isso tem um início, né? Esse é um processo datado, que se chama uma escola, se eu não me engano, norte-americana,
que passou a desenvolver o que eles chamam do critical thinking, né, que é exatamente pegar determinadas ferramentas da lógica, né, e aplicar para o discurso, né. Então, bom, isso está fundado numa tradição que ela é muito voltada para o exercício da retórica, né, o exercício do bom discurso, como se faz um bom discurso, né, e levando em consideração essas regras que a lógica nos dá, né, que são, bom, as noções de validade, né, as noções de consequência, né, utilização dos operadores, né, e coisas nesse sentido. Então, é importante a gente notar que a gente tem pelo menos essas duas tradições, e elas são tradições que são bem diferentes, assim, naquilo que se quer fazer com filosofia, né? Por exemplo, né, a ideia de pensamento crítico como crítica da ideologia está muito relacionado, por exemplo, à alegoria da caverna de Platão. Há pelo menos uma interpretação da alegoria de caverna de Platão. A ideia de que a filosofia está para esclarecer, né, abrir os horizontes, né, ou seja, a pessoa entra em contato com a verdade, sai da sua ideologia que lhe cega, né, e então entra em contato com a verdade, né. Por outro lado, o pensamento crítico ele está muito mais ligado ao sujeito que ele está produzindo argumentos, né, criando argumentos e querendo participar de debates, né. Bom, é interessante então notar que essas duas tradições sobre a ideia de fazer crítica, né, elas são tradições distintas e elas estão calcadas, na verdade, em uma outra discussão sobre a história da filosofia, que né, é a distinção entre filósofos analíticos e filósofos continentais. Assim, como nós vemos no texto do Quinton sobre analíticos e continentais, a gente vai ver que exatamente, olha, essa distinção, né, dentro da história da filosofia, né, particularmente dentro da história da filosofia contemporânea, assim, ela marca determinadas escolas, né. Há muita dúvida, na verdade, em que medida essas escolas elas são tão diferentes assim, se é que a gente pode dar humanidade para filósofos e colocar todos eles num saco e dizer que eles são continentais, ou colocar todos eles no mesmo saco e dizer que eles são analíticos, né? É uma distinção que ela não é tão pacífica assim, mas ainda assim ela é muito utilizada. Vocês já devem ter ouvido os professores de vocês fazerem referência a ela, ou outros textos de filosofia fazendo referência a ela, né? E o que eu quero trazer aqui é que, a despeito, olha, existem analíticos e continentais, existem de fato filósofos que se dizem analíticos, né, isso é um fato, né, e existem filósofos que são chamados por outros de continentais, assim. E um ponto central aqui é ver que essa tradição do pensamento crítico focado nos argumentos, ela está muito relacionada com essa tradição da filosofia analítica, né, com a ideia de que, olha, a partir da análise de argumentos, né, quando a gente pega um determinado texto, extrai desse texto quais argumentos que o autor está defendendo, né, é exatamente isso iria ao encontro desses ideais da filosofia analítica. Por outro lado, a filosofia continental, né, ela se relaciona, né, com grandes temas, como, por exemplo, a existência do ser humano, né, o sentido da vida, ou exatamente, bom, a filosofia ela é um modo de vida, ela traz consigo modos de vida distintos ou não, tal como vocês devem ter visto em filosofia antiga, né, que as escolas filosóficas elas tinham determinadas práticas, né. Fazer filosofia não era só um exercício teórico, abstrato, como a gente tem hoje, mas tinha toda uma práticas que as escolas filosóficas tinham, né? Então, a ideia da filosofia continental ela parece estar mais ligada a isso, assim, a essa ideia de, bom, uma determinada discussão sobre modos de vida, e nesse sentido a discussão sobre ideologia ela é bem fundamental, assim. Mas o cuidado e o problema em qualquer abordagem em filosofia é exatamente para que a gente não imagine,
né, falaciosamente, assim, que, bom, porque um determinado filósofo ele possui determinadas ferramentas críticas, né, que ele está em uma posição melhor do que as outras pessoas, assim, né, isso não se trata, né, não se trata de, sei lá, utilizar isso aí como o filósofo ser um libertador intelectual e todas as pessoas são ignorantes, assim, né, como uma interpretação que seria muito rasa, né, da alegoria da caverna do Platão, né. Daí não é disso que se trata, simplesmente se trata de um determinado modo de fazer filosofia e como esses modos de fazer filosofia eles dialogam, né, a gente pode colocá-los para dialogar quando a gente está falando no ensino de filosofia, né. Por outro lado, a gente precisa pensar assim, né? Olha, a gente já está aqui voltando para outras distinções que elas são internas à filosofia, o que parece estar nos jogando de novo para aquela questão. Tá, a gente precisa definir filosofia, né, para falar sobre ensino de filosofia, para falar sobre a prática filosófica, né? Precisamos ou não precisamos? Assim? Só que é interessante notar que a discussão sobre a definição de filosofia ela é uma discussão bastante densa, né? Ela é uma discussão por si só filosófica, né? E eu gostaria de propor, tentar passar alguns denominadores comuns para que a gente possa avançar com a discussão e voltar a essa discussão sobre a natureza da filosofia um pouco mais adiante, né? O que certamente há de comum em toda uma das poucas unanimidades, né, quando a gente está falando sobre a prática filosófica, é o trabalho com texto, né? O trabalho com texto, quando a gente está falando sobre ensino de filosofia, a gente está falando basicamente da ideia de escrita e análise filosófica, né? Nesse sentido, é importante a gente ver, né, que, olha, existem muitos modos, né, de se ler um texto filosófico. Existem modos de ler filosoficamente textos que não são filosóficos, como, por exemplo, textos de jornal, né, textos que são argumentativos. Nem todo texto argumentativo é um texto filosófico, mas todo texto filosófico é um texto argumentativo, né? E é interessante notar que em filosofia a gente lida basicamente, né, com determinados argumentos, com determinadas razões que os autores avançam, né, em defesa de certas teses, e nesse sentido é muito importante que a gente consiga compreender, né, tá, o que é a leitura do texto filosófico, por onde passam essas coisas, né? Por exemplo, perguntas que são, né, quais os textos, né, que alguém deve ler, né, quais são os textos que fazem de alguém, né, formado em filosofia, né? É claro que essa pergunta é uma pergunta bastante ampla, né? Alguns podem dizer que, olha, se você não leu Platão, Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel, bom, você está ferrado, assim, não tem, sim, que essa seja uma formação bastante clássica, assim, né? Outros vão, né, ser um pouco mais latos com relação a isso. Ah, não, se você leu mais Aristóteles do que Platão, né, tem uma certa... Eu acho que um dos pontos aqui é exatamente mostrar que uma formação em filosofia, né, daí, em qualquer nível, ela precisa ter uma determinada noção, né, sobre determinados marcos, né, da disciplina, né. A disciplina de filosofia ela tem alguns marcos, alguns deles são históricos, outros desses marcos são temáticos e outros desses marcos são através de problemas, né. E bom, cada professor ele se sente, precisa, né, particularmente no ensino médio, né, do qual esses jovens eles vão estar recebendo uma iniciação, né, eles talvez nem venham a entrar num ensino superior, talvez nem tenham interesse em seguir estudando filosofia, mas é importante que eles consigam sair com um determinado mínimo, né, com um determinado solo comum, né? Esse solo comum ele está bastante calcado, né, como eu estava falando antes, nessa ideia de leitura e particularmente no desenvolver a ideia, né, das práticas de leitura, de técnicas de leitura, assim. Então, basicamente, para a nossa aula de hoje seria isso, assim. O que eu tentei foi fazer, em primeiro lugar, uma caracterização do nosso curso,
Depois dessa caracterização, foi apresentar determinados problemas e determinadas questões que eles são introdutórios para essa discussão sobre o ensino de filosofia, né? Particularmente, alguns problemas que eu gostaria de retomar aqui, né, só para a gente pontuar isso, a ideia de que, olha, existe uma distinção entre filosofia da educação e ensino de filosofia, né? Existe uma distinção importante, né, entre a história das ideias, a história da filosofia e a filosofia, né? E é importante a gente tentar, né, construir, né, um determinado objetivo, né, para a ideia de filosofia, né? Tá, o que a gente quer fazer? A gente quer com filosofia o quê? Trabalhar com determinados marcos históricos, a gente quer trabalhar com determinados problemas filosóficos, ou a gente quer trabalhar com determinados temas, né? Essas coisas não são excludentes, né? Eu posso trabalhar, por exemplo, o tema da natureza do conhecimento na filosofia moderna a partir do texto de Descartes, né? Mas veja assim que há um certo privilégio de uma dessas formas, né, com relação às outras, assim. Particularmente, quando a gente está falando de ensino médio, nós estamos falando de uma aula semanal de 50 minutos, né, o que é bastante pouco e o que traz bastante dificuldades, assim, para um professor de filosofia, né? A ideia de fazer um bom planejamento da sua aula, ter bem claro o que ele quer, qual ponto ele está saindo, para qual ponto ele vai, é muito importante, né? É bastante importante, assim. Então, tentei também aqui mostrar para vocês que a discussão sobre a definição de filosofia, ela é importante, mas ela não precisa ser a porta de entrada. Por outro lado, a discussão sobre a leitura do texto filosófico, sim, é a nossa porta de entrada, né? Como a gente lê um texto filosófico, né? Ou como é que a gente trabalha filosoficamente textos não filosóficos? Essas são perguntas bem importantes e significativas que a gente vai retornar a elas ao longo do curso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.